existe uma regra contraintuitiva usada por grandes realizadores. E ela diz que você tem permissão para trabalhar no seu maior sonho por exatos 120 segundos. E, se passar disso, você deve parar imediatamente. Isso para você não sabotar o seu futuro. Parece loucura esse negócio, né? Também pensei quando eu li o livro. Porque nesse mundo que a gente está aqui, grita por alta performance. São horas e horas de dedicação insana e suor exaustivo. A ideia de que o segredo para a excelência mora em fazer menos do que somos capazes soa como até uma heresia, não é mesmo? Mas essa é a premissa que transformou a vida de James Clear, guarda esse nome, hein? E de milhões de pessoas que leram o livro Hábitos Atômicos. Esse livro é fantástico e recomendo, porque aqui a história não é sobre ter força de vontade para correr uma maratona ou ler uma biblioteca inteira. Isso tem a ver com uma descoberta fascinante da psicologia comportamental. Nós falhamos constantemente porque a gente tenta otimizar um hábito que sequer existe aqui. A gente nem sabe dele ainda. A lição central do livro que eu quero trazer para você hoje é sobre a arte de padronizar antes de otimizar. É sobre ter coragem de ser imperfeito, mas constante. Vamos mergulhar nisso agora? Vem comigo. Imagina só o cenário, hein? Você está aí decidido que quer ler mais. A imagem que vem logo na sua mente, qual que é? Você sentada, lendo 50 páginas por dia, meia hora, 40 minutos, devorando livros, ou, quem sabe, o seu objetivo seja entrar em forma. Pronto, já visualiza treinos de 1 hora, 2, suor, exaustão, aquela bagunça toda. James Clear nos mostra que esse olhar nosso para o topo da montanha é que vai nos paralisando e a gente fica aqui nesse vale, nada encantado. Ele propõe uma inversão total da lógica através da regra dos 2 minutos. A premissa é simples, muito simples, mas biologicamente poderosa. Quase todo objetivo de vida, por maior que seja, pode ser transformado em um comportamento de apenas 2 minutos. A genialidade disso não está na tarefa em si, mas no que ela faz com o seu cérebro. Você não está preocupada em ficar em forma. Essa é uma meta muito abstrata e distante, e isso acaba gerando ansiedade. O seu foco muda para tornar-se o tipo de pessoa que não perde o treino. Percebe a diferença? Percebe a mudança aí? É uma mudança de identidade, de perspectiva, não de resultado. Quando você aplica essa regra dos 2 minutos, você desce a régua de exigência para o chão. É pouca coisa. Quer ler aquele livro de 500 páginas que já está mofando, enchendo de pó aí na sua estante? O seu hábito não é ler um capítulo, 1 hora. O seu hábito vai ser abrir o livro e ler apenas 1 página. Passou de 2 minutos, pare. Se quer fazer yoga, o hábito é estender o tapete de yoga. Quer correr? O hábito é calçar os tênis, amarrar e sair pela porta. Fica mais palpável. James Clear explica que você precisa ritualizar o início, tem que ter um ritual. O problema é que a gente quer a recompensa do final do processo sem ter dominado nem mesmo a entrada nele. Isso parece até absurdo, não é não? A gente quer otimizar o treino antes mesmo de ter padronizado a ida à academia. E uma coisa não existe sem a outra. A gente precisa desse primeiro passo. Pensa nisso como uma escalada de modelagem. Primeiro, você domina os 2 primeiros minutos. Você faz isso repetidamente, todos os dias. Parece ridículo no começo. Quando eu comecei a fazer, também achei. Você vai se sentir até um pouco
tola de ler uma página, meio parágrafo e ter que fechar o livro. Mas o que você está construindo aí no seu cérebro é algo muito mais poderoso e valioso que a leitura em si. Você está construindo a confiança de que você é capaz de cumprir o que promete a si mesmo. E a gente é mestre para romper isso, não é não? Depois que isso se torna automático, como escovar os dentes, por exemplo, você avança para o passo intermediário. Aí você lê 2 páginas do livro. Você caminha até a esquina ou dá aquela volta no quarteirão que eu gosto de falar. E só em um ponto mais no futuro que você estará de fato praticando o hábito completo que você originalmente idealizou, que pensou lá atrás. Mas a mágica é que nesse ponto o esforço desapareceu, porque o seu foco continuou onde sempre deveria estar, no ritual. Esse ritual de início que é mágico, são aqueles 2 minutos sagrados que definem se o seu dia foi ganho ou perdido. É melhor fazer menos do que você esperava do que não fazer nada. Grava essa frase, põe em algum lugar, porque é melhor ler uma frase do que olhar para o livro com culpa e nem abrir o livro. Essa é a revolução que eu gosto, que tem dentro desse livro dos hábitos atômicos e que eu trouxe para o MMV. Ele é poderoso demais e talvez, enquanto eu estou aqui narrando com essa empolgação, essa estratégia de começar pequeno, criar um ritual, uma vozinha está aí dentro já, gritando o oposto. Ai, nem, Deus me livre, nada a ver. Porque a lógica dos 2 minutos exige paciência. E paciência é tudo que nos falta quando a gente fica olhando para os lados, quando a gente perde o foco. A gente vive com essa sensação sufocante de que o relógio está correndo rápido demais, que a gente está perdendo tempo. Você abre as redes sociais e parece que está todo mundo lá já chegando onde queria. O seu colega da faculdade que já foi até promovido, a amiga que casou e você não, o vizinho que comprou a casa dos sonhos e você ainda mora de aluguel, a influenciadora de 20 anos que já é milionária e você ainda paga no boleto. E você sente que continua parada no mesmo lugar, que não está fazendo nada. E isso se transforma até numa dor física, não é mesmo? A sensação de que o bonde está passou. E você ficou na estação sozinha. Bate aquele sentimento de que é tarde demais para realizar aqueles sonhos, projetos antigos, que não vai dar mais tempo, talvez, de escrever aquele livro, de mudar de carreira, de mudar de país, de aprender um idioma, de conhecer outras pessoas, de aprender bordado. A gente olha para o tamanho do projeto, aquela montanha de 500 páginas da nossa própria vida. E a distância entre quem somos hoje e quem a gente gostaria de ser, parece que a gente está assim, ó, num abismo intransponível. A esperança vai minando, vai diminuindo. A gente perde a fé não só na humanidade, mas na nossa própria capacidade de sair do lugar. A paralisia toma conta. E sabe por que a gente paralisa? Porque a gente acha que para compensar o tempo perdido, precisamos dar saltos gigantescos de crescimento. Achamos que precisamos recuperar 10 anos em um mês, talvez até em uma semana. E como esse salto é impossível, muito improvável, a gente acaba parando, não faz nada. Mas a regra dos 2 minutos é o nosso mínimo movimento viável. Ele vem te dizer para você que você não precisa pular um abismo. Você só precisa construir a ponte. E a ponte não é feita de saltos mortais, cuidado. Ela é feita de tábuas colocadas uma a uma, dia após dia. Quando você se sente arrasada, a pior coisa que você pode fazer é tentar correr desesperadamente. Porque com certeza você vai tropeçar e cair, vai quebrar o braço como eu quebrei, confirmando a crença de que você não é capaz, que faz tudo errado. O antídoto para a sensação de estagnação não é a velocidade, é o movimento constante.
É o ritual, é provar, é mostrar para si mesma por 2 minutos hoje que você ainda está no jogo, que a sua história não acabou, que enquanto houver 2 minutos, só 2 minutos no seu dia, há espaço para reinvenção. Lembre-se da lição de James Clear. Você não precisa ser a pessoa que lê 50 livros por ano agora. Você só precisa ser a pessoa que não vai dormir sem ler uma página hoje. Isso é muito, porque o foco aqui não é a intensidade, é a identidade que você está construindo para a sua vida, é a sua autoeficácia, é o seu alto valor. O abismo entre a vida que você tem e a vida que você sonha não se cruza com um salto de coragem, uma coisa doida. Ela acontece com passos constantes de 2 minutos. Se você quer aprender a usar a leitura e a escrita como ferramentas para se redescobrir, para se conhecer melhor, um mínimo movimento viável por vez, se inscreve no canal. Aqui a gente não corre contra o tempo, aqui a gente caminha juntas com a alma. Vem para cá e dê um mínimo movimento viável por dia e você vai ver o resultado chegando. Aquele beijo.